Graça e paz só para os vivos. Bom dia a todos. Vocês parecem estar meio assim, a bateria meio descarregada. Ou então eu estou achando que nós estamos cantando muito louvor, né, mais tranquilo. Aí quando o negócio exige bater palma, vocês ficam só com a mão levantada. Daqui do vídeo eu consigo ver aí atrás. E aí eu estou vendo que o negócio estava pedindo palma e o povo estava... Glórias a Deus. Mas é bom estar nesse lugar, amém, irmãos? O nosso Redentor, Ele vive. Ele não morreu, Ele está vivo. Amém? Você não está cultuando a um Deus morto. Você não está cultuando a uma fada, a um conto de história. Não, você está cultuando a um Deus fiel, justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. Deus. Queridos, abra comigo a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 4. Nós iniciamos a semana passada falando sobre unidade. E nós vamos dar uma continuidade, falando um pouquinho sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade que nós precisamos ter, precisamos exercê-la. Nós falamos um pouquinho semana passada que unidade, ela não é ajuntamento, ela é muito mais do que isso. E não é, queridos, a união que gera unidade, é a unidade que gera união. É através da unidade que nós temos união, comunhão e vivemos uma vida com Cristo. Antes de iniciarmos a leitura do texto, eu quero compartilhar com vocês o significado dessa palavra, unidade, para nós entendermos. Eu anotei algumas coisas aqui, e essa palavra unidade, ela significa qualidade ou estado de um ser ou único, de ser único na sua expressão. Ou seja, é a qualidade daquilo que não pode ser dividido. Unidade é aquilo que não dá para dividir, que é único. É um ser único. Então, a igreja de Cristo, ela é única. E ela precisa viver esta unidade. Nós temos observado, irmãos, que aonde mais tem divisão é no meio da igreja. É no meio do cristianismo. Aonde mais se há divisão. Onde nós temos que Ele é um só Senhor, que Ele é só um corpo, e Ele é o cabeça, que Ele é o cabeça do corpo, há um só batismo, uma só fé, e assim vai. Paulo vai falar aqui, não vamos falar isso hoje, mas é onde nós mais vemos divisão, é dentro da própria igreja, dentro do próprio cristianismo. E isso por falta de quê? Por falta de entendimento. Por falta de entendimento do quê, queridos? Por falta de entendermos o que o Espírito Santo requer de nós. Por falta de entendermos aquilo que o Senhor deseja de nós para as nossas vidas. Esta palavra unidade, ela tem origem do termo latim unitas, que designa a qualidade do que é único e não pode ser dividido. Tem como significado aquilo que é considerado de forma individual e não plural. Não é pluralizado. A unidade não é plural, ela é individual, tá? É singular. Unidade também significa a união de componentes com uma determinada homogeneidade e a identidade, que identifica uma forma homogênea. Por exemplo, quando se vai fazer um purê, dá para identificar quantas batatas tem depois do purê pronto? Não dá para identificar. Porque você pegou várias unidades de batata e você uniu elas para ter o quê? Uma união. Um purê formado que ninguém consegue. Essa batata aqui era grande, essa não, essa é a pequena. Essa parte aqui tinha uma que era menorzinha. Não, essa parte aqui tem aquela que era maior. Não, você não consegue mais identificar, porque passa a ser uma coisa só. Dá para dividir depois que fez o purê, separar a batata por batata? Assim tem que ser a igreja, irmãos. Não importa se você é grande, se você é pequeno, se você sabe mais, se você sabe menos, nós fazemos parte de um único corpo. O nosso problema é que nós muitas vezes queremos compreender a verdade espiritual com a nossa mente
natural, com a nossa mente intelectual humana. E aí nós achamos argumento, aí nós queremos achar, né, conceito humano para aquilo que é espiritual. Irmãos, aquilo que é espiritual não se explica intelectualmente. Não se entende com conceitos humanos. Não dá, irmãos. Existe outra forma de eu explicar para você que 1 mais 1 é 2? Existe outra forma? Para mim ou para você explicar para uma criança que está aprendendo, 1 mais 1 é 2. Por quê? Porque é uma coisa exata, que não tem como fugir. Não adianta, a Bíblia também, irmãos, não adianta ficar arrumando comentário, sabe, filosofias humanas, comentários, entendimento, o que você pensa, o que você acha. Irmãos, a Bíblia não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que ela é. O problema é que a gente fica, mas o que será que o fulano pensa? Não, pouco importa o que o fulano pensa, o que importa é o que ela diz. E aí, às vezes, nós muitas vezes acreditamos mais no que o pensador, no que o filósofo, que o sociólogo, que o teólogo fala, do que o que Deus diz. O que está escrito, irmãos, é o que está escrito. Esta é a verdade, ela não pode ser mudada. Então, nós precisamos entender isso. E aí, nós vamos ver algumas colocações. Por exemplo, há uma unidade militar, seja de exército ou de policial, né? Essa unidade, ela é composta por várias pessoas, mas ela se torna um só. Um batalhão ou um exército. Nós temos na questão hospitalar, que é interessante, né? Quando alguém precisa, que está muito ruim, para onde que ele vai? Para onde? Para o? Que quer dizer o quê? Unidade. Um lugar único onde pode trazer para ele a salvação daquilo que ele está precisando naquele momento. Se ele não for para aquele lugar, o que acontece? Ele pode morrer. Aquele lugar no hospital, ele é único. Em um hospital não tem várias unidades? Mas só existe um lugar que a pessoa que está mal pode ser salva. Se levar ela para a emergência, ele vai morrer na emergência. Mas quando ele vai para a UTI, ele pode voltar a viver. Porque vai ser um tratamento específico, intenso, para trazê-lo de volta à vida. É por isso que nós precisamos entender, irmãos, a importância da unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Quando nós não entendemos isso, irmãos, cada um vai ficar por um pensamento, cada um vai puxar para um lado, cada um vai entender uma coisa, cada um vai dizer, eu não penso assim, eu não concordo assim, por quê? Porque não temos um só pensamento. Nós estamos divididos em nossos próprios pensamentos. Nós estamos divididos em nossas próprias razões. Se nós observarmos a igreja, principalmente olhando como Israel só conseguiu vencer, só conseguiu avançar quando havia unidade no meio deles. Quando houve divisão, irmãos, o inimigo prevaleceu contra eles. Mas toda vez que Israel estava unido em um só pensamento, com um só foco, com um só objetivo, irmãos, não importava quem era o inimigo, eles sempre venceram. Eles sempre conseguiram vencer. E é assim que nós precisamos nos comportar também em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? É interessante aqui, eu notei aqui, na matemática, a unidade, ela é representada por qual número? Os estudiosos, os estudantes aí. Quem está na escola aqui? Levanta a mão ainda. Quem está na escola? Vamos passar vergonha junto aqui agora. Quem está na escola ainda aí? Não, levanta a mão, está com vergonha. É engraçado que quando você fala para quem está na faculdade, você vai para a escola. Não é faculdade, não é escola, é faculdade. Quem está na escola, quem está na faculdade, levanta a mão aí. Quem está estudando, não importa se é online também, levanta a mão. Vamos passar vergonha junto aqui. Na matemática, a unidade, irmãos, é representada por qual número? Estão com vergonha de falar por quê? Está falando o número ou está dizendo? A matemática, a unidade é representada pelo número 1. É o número 1 que representa a unidade, não é o 10. O 10 são 10 unidades. Mas a unidade é representada pelo único número. E é dele que deriva todos os demais. É assim que nós somos representados por Cristo.
porque dele deriva todos os demais. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos viver isso. E olha que interessante, na ciência é designado como unidade a medida, a grandeza física que serve de referência para uma determinada medição. Na ciência também existe a unidade. E aí, por exemplo, metro, comprimento, quilograma para massa, segundos para tempo. E existe um sistema internacional, que eu coloquei como objetivo, de uniformizar as unidades de medida. No mundo inteiro existe um sistema internacional de unificar essas medidas. O único país que parece querer ser melhor do que os outros é os Estados Unidos. Mas todos os outros tomam a mesma forma de comprimento, de medida, de massa, de peso. Tem uma medida uniforme internacional que determina para todo lugar do mundo a mesma coisa. E é isso que o Senhor nos apresenta na sua palavra, que aquilo que a palavra é aqui, ela é em qualquer lugar do mundo. Não importa se qual idioma, se em dialeto, não importa, mas é a mesma coisa, porque há um princípio, há um propósito. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são um, para que a sua igreja também se estabeleça e para que a igreja seja um. Só que acontece, irmãos, o diabo não quer a nossa unidade. O mundo não deseja a nossa unidade. Não quer que nós sejamos um. Porque ele sabe, irmãos, que quando um grupo de pessoas, que quando a cidade, quando a nação está unida em um mesmo propósito, não há como vencer. Não tem como destruir. Agora, quando existe essa unidade, esse ligamento, a resistência, ela se torna muito maior. Então, existem alguns motivos, muitos reais, que querem impedir a nossa unidade, que querem tirar de nós esse entendimento da verdade. E se nós não tomarmos cuidado, se nós não prestarmos atenção, o diabo vem e crava em nós o quê? A divisão. Causa em nós aquilo que era para ser um, aí ele põe 2, põe 3, põe 4, põe 5, e cada um vai ficar pensando que está na sua verdade. A semana passada, quando nós falamos sobre Efésios capítulo 4, verso 15, o texto fala antes, seguindo a verdade em amor. Não é seguir qualquer verdade, não é a verdade que eu acho, não é a verdade que eu penso, não é a verdade que eu concordo, é a verdade que é única, a verdade que é verdadeira, que é imutável em qualquer lugar, porque é a verdade desta palavra. A palavra, ela é a verdade. Não há mentira nesta verdade. Então, qual verdade nós estamos seguindo? Se nós queremos viver, irmãos, a unidade do Senhor, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, seguir a verdade. E não qualquer verdade, não a verdade dos homens. A unidade, irmãos, é propósito de Deus, é que nós vivamos em unidade. Agora, irmãos, as pessoas podem forçar uma unidade, podem forçar uma união, mas de fato, de verdade, isso não é aquilo que é espiritual que Deus deseja, porque aquilo que é forçado vai impor sobre as pessoas, mas aquilo que é único, que é verdadeiro, que é desejo do coração de Deus, vai trazer entendimento, e nós vamos viver esse entendimento. Então, a unidade, ela só é vivida, ela só é praticada quando há um entendimento pleno por meio da palavra. E esse entendimento pleno por meio da palavra, irmãos, ele só vem através do Espírito Santo. Se nós não entendermos a dimensão espiritual que o Espírito Santo requer de nós como corpo, como igreja, para vivermos de fato em unidade, nós vamos viver no nosso mundo natural, na nossa vontade humana, da forma que nós achamos, ou que aprendemos e que concordamos. Mas o que o Senhor quer, irmãos, é que independente do que eu sei, independente do que eu conheço, eu me submeto à vontade de Deus. Na semana passada nós falamos o quanto Paulo, mesmo conhecendo tamanho, tendo tamanho conhecimento, ele se submeteu a aprender a respeito do Cristo com alguém que não era letrado, que não era doutor, não tinha doutorado, que era Pedro. Sabe, então, a vontade do Espírito é que nós nos submetamos, não às coisas grandiosas, mas às coisas pequenas. É que nós sejamos simples na nossa forma de pensar.
É que nós hajamos com simplicidade na nossa maneira de viver a cada dia. Então, Deus não quer que nós sejamos carnais, mas Deus deseja que nós sejamos espirituais para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, se nós entendermos que quando há uma divisão, quando há uma contenda, isso é um pecado, o Senhor vai nos falar lá em Isaías, no capítulo 59, no verso 2, que os nossos pecados é quem faz o quê? Separação ou divisão entre nós e Ele. Ou seja, onde não há divisão, não existe unidade. Onde há divisão, não vai existir unidade. Então, aonde há todo esse sentimento faccioso, pensamento faccioso, irmãos, não há manifestação da glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos fazer parte do Senhor, o que nós precisamos, irmãos? Nos submeter à vontade de Deus. Vamos lá, vamos voltar para Pedro. Lembra de Pedro? Jesus está com uma bacia, com água e uma toalha, dizendo o quê? Eu vou lavar os pés de vocês. Aí o Pedro vai falar o quê? Não, Senhor, eu não. Jamais o Senhor vai lavar meus pés. Aí o Senhor vai falar assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Você não faz parte de mim. Aí Pedro se importa, então Senhor, não lava só os pés, não, lava a cabeça, lava tudo já. Nós precisamos, irmãos, fazer parte do corpo. E para fazer parte do corpo, nós precisamos nos submeter, irmãos, à vontade do Senhor Jesus. Não importa se você tem 1,50 m, 1,80 m, 2 metros, não importa a sua medida. Mas todo o seu corpo é comandado pelo quê? É os pés que comandam seu corpo? Hã? É a cabeça. Tem que ter comando aqui. Agora você imagina, a cabeça dá um comando e o pé fala, não, eu não quero obedecer, não quero andar, eu quero correr, não, quero ficar parado, quero sentar. Não. Há uma submissão do nosso corpo ao comando que é dado à nossa mente. É por isso que alguém, quando tem problema mental, ou quando sofre algum problema, que se bate a cabeça, ou sofre algum trauma, né, tem um traumatismo, o que acontece? Ela perde os movimentos. Porque não tem mais comando. Então, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos nos sujeitar ao quê? Ao comando de Cristo. Não é às ordens, é ao comando. Foi o que eu falei a semana passada. Se você está nesse lugar, o que você tem que fazer o quê? Se sujeitar ao comando que tem nesse lugar. Ah, eu não concordo. Então você não devia estar nesse lugar, você devia estar em outro lugar. No lugar que você concorda. Porque senão, todo lugar que você chega, você vai dizer, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Porque não é o que nós gostamos, irmãos, é o que precisa ser feito. Não é o que eu desejo, é a necessidade, é o que se precisa. Há um direcionamento. Deus não faz nada, irmão, de forma desordeira ou desordenada, não. Há uma ordem em Deus. E o que nós precisamos fazer? Seguir a ordem de Deus. É por isso que ele vai dizer, antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, mas não é de qualquer jeito. Naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Então, se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, nós precisamos ter unidade. E para ter unidade, irmãos, nós precisamos deixar de fora o nosso orgulho humano, a nossa vontade humana e entender o que o Espírito Santo de Deus deseja sobre nós. Eu tenho falado muito já há alguns anos sobre isso. A igreja cristã, principalmente a igreja brasileira, ela não tem conseguido avançar em todos os quesitos, porque não tem valorizado a presença do Espírito Santo. Porque não tem entendido, porque não tem compreendido, porque não tem praticado. Porque alguém vai falar e ele vai dizer assim, mas eu não acho que é bem assim, eu não concordo, eu não acho que é isso. Sabe, como se o Espírito Santo não fosse nada, como se o Espírito Santo não fosse ninguém. Mas se o próprio Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vou enviar o Consolador da parte do meu Pai, e Ele vos guiará em toda a verdade. Por que Ele vai fazer isso? Porque Ele não vai falar de si mesmo, mas Ele vai falar daquilo que Ele recebeu do Pai. Então, irmãos, quando eu obedeço ao Espírito Santo, quando eu tenho uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu estou obedecendo a Deus.
Porque eu não vivo mais na vontade da minha carne, mas na vontade do Espírito. É por isso, irmãos, que viver no Espírito não é fácil. É por isso que obedecer ao Espírito Santo não é fácil. Porque o Espírito Santo, irmãos, não é a parte natural desse mundo, não. É a parte espiritual em Deus, que nos guia para Deus. E ele vai ir contra o quê? Contra a vontade da carne. É por isso que há uma briga constante dentro de nós, entre carne e espírito. E a Bíblia vai nos dizer, através de Paulo, em Romanos, que aqueles que são guiados pela carne se inclinam para quê? Para a morte. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito inclinam-se para a vida. E não é só vida natural, mas vida eterna. Então, eu queria que você, nessa manhã, tivesse com o seu coração propício, aberto para receber aquilo que Deus tem para ministrar ao seu coração. Nós vamos falar aqui, de forma pausada, Efésios capítulo 4. Eu quero que você busque, anseie, deseje a unidade do Senhor. Sabe, queira a unidade do Senhor na sua casa. Queira a unidade do Senhor no seu trabalho. Queira a unidade na sua escola, na faculdade onde você está, aonde você estiver. Queira a unidade do Senhor. Não seja alguém de divisão, mas seja alguém de unidade, de união, de comunhão. Aonde você estiver, não, vamos unir, não vamos separar, não, vamos unir aqui, vamos juntar. Não importa, irmãos, se pensar, não, vamos trazer todos para o mesmo parecer. Paulo vai nos dizer lá em Filipenses que nós deveríamos ter o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. E olha aqui, esse capítulo 4 vai dizer assim, ó. Portanto, como prisioneiro do Senhor, rogo-vos que andeis, de que maneira? De que forma nós temos andado? Será que nós, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, nós estamos andando de maneira digna? Existe dignidade no nosso andar? Aqui ele não fala de beleza. Ande de maneira bela. Ele está falando que nós devemos ter uma maneira digna de andar, de se comportar. Porque ele fala, existe uma vocação, vocês foram vocacionados. Então, tenham uma maneira digna na vossa vocação, com qual vocês foram chamados. Então, o que nós podemos entender com isso, irmãos, e praticar? É que nós não podemos andar de qualquer maneira. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. Tem que ter capricho. Tem que ter zelo. Tem que ter aplicação. Não podemos viver uma vida cristã, irmãos, relapsa. Ou não podemos praticar as coisas só quando tudo está bem. Porque o evangelho não é isso, irmãos. Não é viver uma vida só quando as coisas estão boas, está tudo certinho. Não, irmãos. Haverá dias difíceis. Haverá dias de dores, dias de choros, dias de abandono, dias de ingratidão, dias de querer correr, dias de querer parar, dias de querer se esconder na caverna. Mas independente do dia no qual nós estejamos passando, nós temos que ter dignidade na nossa maneira de andar. Porque Deus nos vocacionou. Deus nos chamou para fazer algo além do que nós possamos imaginar. Sabe, seria tão interessante, irmãos, e tão mais fácil, se todos nós entendêssemos a vocação que Deus tem para nós. Porque às vezes parece que nós entendemos que Deus nos vocacionou apenas para ser membro de uma igreja. Parece que Deus nos chamou apenas para dizer assim, ó, vai para aquela igreja todo domingo, ou vai na quinta quando der, senta lá, ouve o culto e vai para casa e está bom. Irmãos, isso não é vocação de Deus. Isso não é chamado de Deus para nós. O chamado de Deus vai além disso. Nós precisamos entender que Ele, em primeiro lugar, nos deu o poder de quê? Ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Filho de Deus, irmãos, você acha que tem que fazer o quê? Pelo menos na Bíblia que eu tenho, que eu leio,
o seu filho primogênito, ele vai dizer assim, o meu pai trabalha até... Deus é um Deus de milagres, sim ou não? Deus é um Deus de amor, sim ou não? Deus é Deus de perdão, sim ou não? Deus é um Deus de graça, de bondade, de misericórdia. Os filhos dele tinham que ser o quê? Semelhante a ele. Filho de Deus tem que ser cheio de amor. Aí você pega uns crentes aí querendo arrancar a cabeça do outro. Você já imaginou se Deus fosse tão impaciente quanto nós? Você já imaginou se Deus tivesse a paciência que você tem? Você já imaginou se Deus pagasse na mesma moeda aquilo que você faz com os outros? Se Ele manifestasse o amor dele como você manifesta o amor para com os outros? Se Ele te desse perdão como você dá perdão para os outros? Não, eu sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Aí o Senhor vai colocar alguém do seu lado para provar esse amor. Para tirar você da sua zona de conforto. Às vezes a gente acha, irmão, que quando Deus está nos provando, Deus está querendo matar a gente. Não, irmão, Deus está nos ensinando. A provação não é para matar, a provação é para Mas quando a gente está assim, Senhor, né, quando a coisa é boa, a gente faz o quê? Fala, Senhor. Não é assim que a gente fala? Quando a coisa está, Deus está falando, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ai, Senhor, fala mais, dessa maneira, eu quero ouvir mesmo. Agora, quando Deus está corrigindo, ele fala assim, misericórdia, Senhor, não, para por aí. Quantas vezes na aprovação a gente está dizendo, não, Senhor, pode me ensinar, eu estou disposto aqui, eu quero aprender. Para onde que o Senhor quer me levar? A gente tem dificuldade com o aprendizado. A gente tem dificuldade em parar para aprender o que Deus quer nos ensinar. Sabe por quê, irmãos? Coisas espirituais dá trabalho para aprender. Não é assim, irmãos. Vamos lá para você entender. Parecia simples. Era uma criança, não era? Samuel não era uma criancinha? Mas as crianças naquela época eram acho que mais espertas do que as crianças de hoje para entender as coisas espirituais. Imagina, aquela criança deitada na sua cama, lá no templo, e ela ouve uma voz chamando, Samuel! Ele sabia que era uma voz porque ele conhece a voz. Só que ele não identificou quem era que estava chamando. Ele não conhecia a voz de Deus porque não tinha o seu relacionamento de intimidade com Deus. Então, quando ele ouve uma voz chamando, ele se desperta. Por causa de um ensinamento de respeito, o que ele entendeu? É o meu Senhor que está me chamando. É o profeta que está me chamando. Ele vai até onde? Ele vai até Eli. Porque, irmão, não é ruim quando alguém chama você e você fala, o que foi? Irmão, se está te chamando, é para que você vá até lá. Sabe o que é tirar você fala, ô fulano, vem aqui. Não, fica gritando, oi, o que foi? Fala. Samuel não parou e ficou, oi Eli, diga aí. Não, ele vai até Eli, e ele está dormindo. E ele fala, o Senhor me chamou? Não, te chamei não, Samuel, vai dormir. Samuel vai, aí Deus faz de novo. E ele acha que é o profeta que está chamando ele de novo. Até que o profeta custou entender que Deus estava querendo falar com o menino. E aí, quando o profeta entendeu isso, quando o sacerdote entende aquilo, ele vai dizer, se te chamar de novo, não vem aqui de novo não, porque não sou eu que estou te chamando. Você vai dizer, fala que o teu servo ouve. Era uma criança
que foi gerado debaixo de um propósito em Deus, para viver todos os dias, porque sua mãe o consagrou para isso. Antes de ser gerado, sua mãe quer um filho para honrar a Deus. E quando o profeta entendeu isso, instruiu ele, quando vem a voz de Deus agora, novamente falando com ele, ele entendeu, agora é Deus falando, e falou assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha, irmãos, quando há disposição em entender o que Deus quer. E aí Deus vai falar com o menino e vai dizer: vou fazer uma coisa grande em Israel. Deus não falou para Eli, irmãos, mas Deus está falando para o menino. O que Deus vai fazer. Sabe, então, se nós entendêssemos o que Deus tem, o que Deus requer de nós, irmãos, o que Deus quer fazer através de nós, nós nos colocaríamos muito mais na disposição de Deus. Irmãos, eu sei que parece loucura falar isso, para aqueles que não conseguem entender. Só vir para o culto, irmãos, não garante salvação para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você: só cultuar, irmão. Se você passar 70 anos da sua vida dentro da igreja cultuando, você pode ir para o inferno com 70 anos de crente dentro de uma igreja cultuando. Porque Deus não nos chamou para fazer isso apenas. Deus nos chamou para ser vocacionados. E a vocação de Deus, irmãos, é trabalhar. A vocação de Deus é cuidar daquilo que Ele criou. Irmãos, Deus não criou um jardim perfeito. O Éden não era perfeito. Mas Ele colocou o Adão lá para fazer o quê? Para cuidar. Deus precisava do Adão para cuidar daquilo que Ele criou perfeito, irmãos? Não. Mas o desejo de Deus é que o homem produza. Deus não precisava do homem para pôr nome em animal nenhum, irmão. Deus podia já colocar tudo com nome. Ó, Adão, esse vai chamar bode, bezerro, cabra, cabrito, águia, galinha. Não, mas Deus deu ao homem o direito de trabalhar. E vai dizer o texto que tudo que o homem colocou o nome, assim se chamou. Então Deus nos dá a oportunidade de fazer coisas grandiosas. Olha o que Jesus falou: vocês farão as obras que eu faço e farão maiores do que essa. Mas às vezes nós achamos que esse poder que Deus nos dá é tão pequeno que a gente, não, eu não posso, eu não tenho. Não, de verdade nós não podemos, mas Deus pode. E o que há em nós, irmãos, não é o espírito da preguiça, não é o espírito das trevas, há em nós o Espírito de Deus. E aonde o Espírito de Deus habita, irmãos, vai sair coisa boa. Vai acontecer coisas novas. Deus vai fazer. Porque não é, irmãos, pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa vontade. É pela vontade de Deus. Bom, dificilmente você vai ler a Bíblia e vai ver os homens de Deus sendo chamados e dizendo: não, Deus, tranquilo, de boa, isso aí eu já consigo fazer na maior tranquilidade. Todos eles se achavam incapazes. Porque Deus sempre confia coisas grandes na mão de pessoas pequenas. Porque o que Deus tem para fazer, irmãos, é coisa grande, não é coisa pequena. Deus quer fazer coisas extraordinárias, mas Ele quer usar pessoas pequenas. Porque Ele não usa capacitados. Ele capacita quem Ele escolhe, a quem Ele chama. Então você precisa entender, você é alguém vocacionado por Deus. Aí talvez você vai dizer: bispo, mas eu não sei qual é a minha vocação. Você sabe. Você sabe qual é a sua vocação. É que nós muitas vezes damos uma de João sem braço, né? Para não falar outra coisa. Tem outras coisas, irmão, que você sabe. Só que o problema é que nós não queremos entender. Por exemplo, os nossos filhos são espertos? Sim ou não? Dá um celular na mão de uma criança, irmão. Ele desmonta o celular. Ele sabe mexer em tudo quanto é coisa, sem ninguém nunca ter ensinado para ele. Ele vai mexer de lá, vai fazer
Por quê? Porque é a facilidade que essa geração tem. Só que a mesma facilidade que essa geração tem para mexer com coisas naturais, ela não tem para mexer com coisas espirituais. Aí sabe de quem é a culpa? Diga assim, nossa. A culpa é nossa. Sabe qual é a culpa do teu filho não entender princípios espirituais? Sua. Não é dele. Porque como ele vai aprender se ninguém ensinar para ele? Como ele vai entender se ninguém mostrar para ele? Como a criança vai gostar de orar, irmão, se ele não vê o pai e a mãe orar? Como que a criança vai gostar de ler Bíblia se ela não vê o pai e a mãe ler Bíblia? Mas diz que é crente. Ler Bíblia, orar não, mas falar da vida dos outros. Aí você acha que um ambiente desse, irmão, vai gerar unidade aonde? Um ambiente desse cresce em unidade aonde? Se nós não temos tempo para cuidar daquilo que é mais precioso. Para um pouquinho. Você que é pai, você que é marido. Você está cuidando como deveria cuidar da sua casa? Você está cuidando como você deveria cuidar dos teus filhos? Se o Senhor te chamar hoje, maridão, para prestar conta, você vai estar liquidado com a tua conta em dia ou você vai ficar devendo? Você vai ter uma boa prestação de conta? Você vai entregar ao Senhor aquilo que Ele confiou de uma forma digna? Ou você vai dizer, Senhor, sabe o que é? Eu sei que o Senhor é aquele que colhe onde não plantou, que cega onde não semeou, então eu preferi não mexer naquele negócio, não complicar, preferi deixar como estava mesmo, tranquilinho aqui. Está aqui, está tudo aqui, não morreu ninguém não, está tudo vivinho aqui, mas eu quero entregar ao Senhor. Ou você acha que Deus deu filho para você, que Deus deu filho para mim, que Deus deu filho para nós, apenas para nós enchermos e multiplicarmos a terra? Ou esses filhos foram feitos para ser bênção, para serem flechas lançadas diante do Senhor? A Bíblia diz que o pai dá destino aos seus filhos. Que destino como pai você tem dado para o seu filho? Desde o princípio, irmãos, eu sempre ensinei aos meus filhos que eles não foram criados apenas para este mundo, para ter sucesso nessa terra. Porque eu não quero criar os meus filhos, irmãos, para viver uma vida no inferno, eternamente. Eu quero criar os meus filhos e ensinar para eles os princípios básicos, elementares da palavra do Senhor, e para que eles sejam instrumentos de Deus. Não estou criando filhos perfeitos. Estou criando filhos falhos como o pai dele o é. Mas estou procurando criá-los no princípio do temor da verdade de Deus. Mostrar para eles qual a importância da oração. Qual a importância da adoração. Qual a importância de aprendermos da palavra do Senhor Jesus. Este é o primeiro ministério que eu recebi. E se eu não cuidar bem da minha família, eu não posso cuidar da casa do Senhor. Então nós, como igreja, irmãos, se nós queremos viver a verdade, precisamos entender que existe uma vocação que Deus confiou em nossas mãos. Há uma vocação que eu tenho que exercer da melhor maneira possível. Eu não posso falhar na vocação que eu tenho para com Deus. Eu fui chamado, você foi chamado para ser uma grande bênção, irmãos. Nós somos chamados para ser filhos da bênção. A Bíblia nos diz que a nossa família é uma bênção do Senhor. E eu não posso pensar contrário, eu tenho que declarar aos meus filhos, a minha casa, a minha família é uma bênção. Não importa o que a sociedade diga, não importa os maus exemplos que eu veja, eu preciso seguir a palavra. E porque eu sigo a palavra, eu vou doutrinar, ensinar os meus filhos, a minha casa e a minha família, a seguir nos caminhos do Senhor. Não é fácil, irmãos. Josué, diante de todo o povo, vai dizer, vocês querem seguir o Deus do outro lado que seus pais seguiram? Segue. Mas eu não. Eu e a minha casa vamos seguir ao Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos entender que há um chamado de Deus para nós. Primeiro, nós devemos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, porque se nós não cuidarmos da casa, nós negligenciamos a fé. Nós somos negligentes.
Irmãos, Deus não quebra princípio. Deus é um Deus de princípio, e princípio precisa ser vivido. Quais são os teus princípios? Em que princípios você está vivendo? É no princípio do vai aprendendo no meio do caminho? Do que vai se moldando de qualquer maneira? Ou você tem um princípio que você segue independente do que aconteça? Quando não se tem princípio, irmãos, qualquer coisa serve no lugar do princípio. Quando não há um princípio, irmãos, qualquer coisa serve. Qualquer coisa está bom. Porque são coisas momentâneas. Ao alívio serve. Agora, quando há princípio, não, irmãos. Nós seguimos o princípio. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. No princípio criou Deus todas as coisas. Então há um princípio que rege o mundo espiritual em Deus, que rege o mundo natural, porque Deus é um Deus de princípio. Então qual é o princípio que eu estou estabelecendo na minha vida? Há um princípio espiritual em Deus para a minha vida e que deve ser estabelecida. Eu não posso viver uma vida cristã na minha carne. Eu não posso viver uma vida cristã, irmãos, baseado no meu eu, no eu acho, no eu penso, no eu gosto, no eu entendo, no eu sou assim. Não! Eu tenho que viver no princípio da palavra. Que o Senhor Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Seguir a Cristo, irmãos, é não reconhecer quem você é. Já viu que existem momentos que a gente fala para alguém: nossa, não estou conhecendo mais você. Você não era assim? Por que mudou? Por exemplo, a turma aqui que gosta de açúcar. Está acostumado com açúcar. Aí você vai na casa de alguém e alguém fala: não, eu estou tomando sem açúcar. A pessoa vira para você: você? Ah, não, você não. Não acredito que você faz isso, não. A pessoa vai dizer: não te conheço. Você não. Alguém pode, um monte de gente pode fazer isso. Você não. Você é formiga, tudo melado. Só para você ter um exemplo. As pessoas não vão te conhecer. Agora, o que Deus está dizendo que nós devemos ser para abandonar o nosso eu e seguir a Ele é isso. É quando nós começamos a não reconhecer quem nós somos, nós mesmos não somos. Sabe assim, você acordar de madrugada para orar? Misericórdia, eu nunca acordei para orar de madrugada, porque eu estou acordando toda madrugada para orar. Nossa, que vontade de ler Bíblia. Nossa, eu nunca tive vontade de ler Bíblia. Eu gosto de ficar na net. Eu gosto de ficar na Netflix, curtindo série. Aí você deixa a série para assistir J12. Esse aí. É o Chose. Você começa a amar aquilo que a tua alma, a tua carne não quer. Aquilo que o teu corpo deseja, você começa a abominar. Para desejar coisas espirituais. Por quê? Porque você está abandonando o seu eu. Você está negando a sua própria vontade. Porque não vai ter hora que a tua carne vai querer uma coisa, mas o espírito não quer. Mas se nós não temos princípio, irmãos, a gente faz o quê? A gente cede à carne. Por exemplo, pessoa explosiva. Acontece a situação. O que é mais fácil para essa pessoa? Se controlar ou blá, 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 blá. Ofender a tudo e a todos. A situação criou, em vez de jogar água, ele joga gasolina e mete fogo. Porque a alma, a carne, está querendo aquilo, desejando aquilo. É a vontade da alma gritando, da carne gritando, irmãos. Fica um tempo, irmão, se abstém de algumas coisas, de coisa que você gosta, para você ver se a sua carne não vai gritar. Fica, por exemplo, 30 dias sem comer açúcar, para você que gosta de açúcar, para você ver se você não vai ficar parecendo o pessoal da Cracolândia.
Se vê o pozinho branco, né? Já acha que vai morrer se não comer o pozinho branco. Ou aqueles que é viciado em refrigerante, né? Os cocômetros aí, fica sem tomar Coca-Cola ou refrigerante, para ver se depois de 30 dias você já não está assim, meu Deus, não aguento mais, parece que vai morrer. Porque a tua carne, o teu organismo está acostumado com aquilo todo dia, a vida toda. Então, se tirar aquilo de você, tira o café aí, irmão, vai morrer, dor de cabeça. Ai, sem café eu não vivo, mas também não morre. Olha, ó. Fica 30 dias sem tomar café, o pretinho lá, para você ver se depois de 30 dias, irmão, você não está dizendo, misericórdia, Jesus, o que eu fiz? Porque a tua carne, o teu organismo está acostumado com aquilo. O problema, irmãos, é que nós acostumamos a nossa carne, o nosso corpo mal. Nós não subjugamos o nosso corpo à vontade do Espírito. E aí, porque nós não subjugamos, irmãos, o nosso corpo à vontade do Espírito, nós não entendemos princípios espirituais. Nós só entendemos necessidade. Só o que precisamos, só o que queremos, só o que desejamos. E não o que deseja e precisa ser feito. É interessante, irmãos, que se nós observarmos, Mateus 4, Jesus foi levado em espírito ao deserto. Foi em espírito que ele foi levado. Mas ele teve o quê? Fome e sede, não foi? Depois de 40 dias ele estava com fome e com sede. Surgiu para ele a oportunidade de multiplicar, transformar a pedra em... Estava resolvido, matava a fome, acabou. Então, depois de 40 dias, já cumpriu o meu propósito. Talvez se fosse nós, ia falar, nossa, agora é a hora de milagre. Mas o Senhor sabia que mais do que o natural, existia um princípio espiritual naquilo. E em vez de transformar a pedra em pães, ele rejeita aquilo e repreende aquilo com a palavra. O nosso problema, irmãos, é que nós dificilmente usamos a palavra para entender aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Quando as coisas apertam, a gente recorre a qualquer coisa. Se der ou se não der certo, a gente recorre a Deus. Quando, na verdade, tem que colocar Deus como primícia. Colocar Deus em primeiro lugar. Para entender isso, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós precisamos que Deus seja o primeiro. Sabe, andar com dignidade, irmãos, vai muito mais do que dar passos. Esse andar é viver com dignidade. É ter dignidade todos os dias da nossa vocação. Nós somos chamados, irmãos, para viver uma vida de quê? De qualquer maneira? O que a palavra vai dizer? Sede o quê? Sede? Porque eu, o Senhor, sou o quê? Aí aonde está a nossa santidade, irmãos? Aonde nós temos vivido a nossa santidade? De que maneira? Se o Senhor está chamando para nós viver uma vida de santidade. Sabe, irmãos, nós como igreja, nós como corpo de Cristo, nós precisamos viver uma vida digna. Nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos honrar o nome do Senhor. Independente, irmãos, da igreja. Sabe, eu não acredito nesse evangelho que a pessoa vai no domingo na igreja e no resto da semana ela vive no inferno de Satanás. A pessoa vem para um culto como esse domingo e fala, ai que benção, Deus falou comigo. Aí na segunda-feira já começa a descambar, irmãos. Que antigamente o pessoal ia para a gandaia, ia para a festa, né, para a night, era mais no final de semana, né? Agora já começa no meio da semana. Quarta-feira já tem gente indo para a balada. Segunda-feira. Aí como pode, irmãos? Eu estou no domingo, no santo do santo. E de segunda em diante, irmãos, eu ando do jeito que Satanás quer. É fumando, é bebendo, é se prostituindo, é se contaminando com tudo que é horrível. Aonde Deus está nesse negócio, meu irmão? Aonde está a santidade do Senhor?
Deus quer fazer separação, irmãos, entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Aí nós tivemos, irmãos, quinta-feira, uma multidão de gente abençoando a cidade de São Paulo, proferindo palavras de bênção sobre a nossa cidade. Você vai ver hoje o resultado, que já começou desde ontem. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer tornar muito parecido, irmãos. Se você pegar, irmãos, uma plantação de trigo, e quando há joio ali, é muito parecido. Sabe qual é a diferença que você vai ver, irmãos? É que o trigo, ele é flexível. Ele amadurece, ele se dobra. O joio não, ele é rígido. Ele não se dobra nunca. Então, Deus nos chamou para viver uma vida de santidade, para sermos separados. Deus não te deu a oportunidade de ser pai para você mandar nos filhos. Deus não deu a oportunidade de você ser mãe para você mandar nos filhos. Não, Deus te deu a oportunidade de ser pai, de ser mãe, para você ser exemplo. Seja a melhor mãe do mundo, seja o melhor pai do mundo para os teus filhos. Que os teus filhos se orgulhem e digam assim: eu me orgulho da minha mãe, eu me orgulho do meu pai. Não que os teus filhos digam assim: nossa, eu tenho vergonha do meu pai, eu tenho vergonha da minha mãe. Porque nunca foram exemplo para mim. Nós precisamos pensar nisso, irmãos. Como filho, o filho precisa ser orgulho para o pai. O salmista diz isso. Ele não tem vergonha de se assentar à mesa com os anciãos, porque a sua casa é bem cuidada. Então, queridos, como filho, eu preciso ser um bom modelo, um bom exemplo. Como pai, eu também preciso ser um bom modelo. Como marido, ser um bom modelo. Como servo do Senhor, eu preciso ser um bom... Nós precisamos ser modelo. Deus nos chamou para ser exemplo, irmãos. Porque Deus não nos criou para destruição. Deus não nos criou para derrota. Deus não nos criou para o fracasso, irmão. Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Para ser semelhante a Ele. Na sua essência. No seu caráter moral. Então, irmãos, nós não podemos aceitar aquilo que o diabo tem nos oferecido. Tudo que o diabo quer, irmãos, é destruir as nossas vidas. É nos fazer presa sua. É nos escravizar. É nos tornar pessoas sem importância. Pessoas que não valham a pena. O diabo quer nos levar à destruição. Mas Deus quer nos levar à vida. A vida eterna. E para isso nós precisamos, irmãos, sacrificar esse nosso eu. Sabe, você precisa sacrificar em oferta a Deus o teu eu. Sabe o que a tua alma mais grita? Sacrifica. O que você mais deseja, irmão, sacrifica. A gente gosta de fazer as coisas com as pessoas, mas a gente não gosta de praticar. Eu tenho certeza, irmãos, não é assim que os pais fazem com os filhos? Quando os filhos aprontam alguma coisa, o que é que você faz? Você não tira dele o que ele mais gosta? É ou não é? Sim ou não, pais? Estou com vergonha de falar agora, né? Sabe o que vai sobrar para você? Pelo menos lá em casa é assim, quando meus filhos aprontam, né? É mais o Alf agora, né? Você já está em outra fase. Já passou por isso. Mas quando aprontava, a primeira coisa, tira isso. Posso isso? Não. Posso? Não. Por quê? Porque você aprontou. Vai ficar sem aquilo. Não vai ter isso. Quanto tempo? 1 mês. Aí chora. Ah, devia ter chorado antes. Nós precisamos entender, irmãos, que existem coisas dentro de nós que nós precisamos sacrificar, precisamos tirar de nossas vidas. Porque não condiz mais com a nossa índole, não condiz mais com o nosso caráter. Mulher casada com vida de solteira. Irmão. Homem casado achando que é o gatinho, que é boizinho. Não dá mais. Tem mais tempo para isso. Tem outra coisa para cuidar. Tem conta para pagar.
Então tem coisas que nós precisamos sacrificar dentro de nós, se nós queremos de fato ser alguém que Deus deseja, que Deus ama. Nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos. Nós não podemos entender que porque nós estamos na graça, é tudo liberado, tudo pode. Não, irmãos, não é assim não. A graça aperta mais do que a lei. A lei era só oferecer um animalzinho em perdão do pecado que estava resolvido. A graça não, tem que rasgar coração. Tem que se quebrantar. Na lei era consumar o ato que era pecado. Na graça não, é se pensar, já cometeu. Então as pessoas acham que a graça é libertinagem total, liberou geral. Não, liberou não, irmãos. É falta de entendimento. É falta de compreensão. Então você precisa entender que para seguir a Jesus, você precisa deixar as suas práticas do passado, as práticas do pecado. Não dá para andar com o Senhor na prática do pecado. Venha a mim como está? Mas não permaneça como está. As pessoas acham, não, eu posso continuar assim. Nananina, não. Aquele que é santo, irmãos, não aceita profano, não. O que é santo não aceita coisa profana. Uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, irmãos. Ou é água doce ou é água salgada, irmãos. Eu tenho certeza que você não gosta de beber água salgada. Do que adianta, irmãos, ter um oceano e não poder beber? Vai no mar com sede e pega um copinho e toma de água para você ver. Não desce, irmãos. Nossa, água cristalina, azulzinha. É melhor tomar uma água barrenta, doce, do que uma água cristalina do mar. Aí eu mergulho e vejo o meu pé. Agora, dá para beber? Não dá. Então, às vezes, nós estamos, irmãos, nesse meio. É tão bonito, é tão legal, mas não cabe mais para você. Não dá para você beber mais. Não é vida de aparência, irmãos, que nós temos que viver, não. Eu não tenho que mostrar para ninguém, irmãos. Eu tenho que ser. Eu não tenho que mostrar para as pessoas que eu mudei. Eu tenho que mudar. E para isso eu tenho que renunciar. Para isso eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu não entender que há uma vocação, que eu fui chamado nessa vocação, eu vou viver a minha vida, irmãos, de qualquer maneira. Aí é por isso que nós temos dificuldade em andar em unidade. É por isso que nós temos dificuldade, irmãos, de entender, por exemplo, princípio de casamento. Porque o Senhor vai falar, vai pegar 2 e vai fazer um só. Como você pega 2 pessoas diferentes, irmãos, e faz ter o mesmo pensamento? Se não renunciar, irmão, não tem jeito. Se não abdicar, se não abrir mão, não vai ter jeito. Aí aquilo que era para ser uma só carne, vira guerra. Vira pé de guerra. Por quê? Porque não entendeu. Porque uma parte não entende. Uma parte quer se sobrepor à outra. Então, esse princípio de unidade, irmãos, ele deve ser entendido porque a unidade, ela é em todos os sentidos da nossa vida. Não é numa parte. Deus quer unidade em nossas vidas em todos os aspectos. Uma casa unida, uma família unida, irmãos, vai passar por todas as situações unida. Agora, uma família dividida não adianta, irmão. Vai viver a divisão o tempo todo. Vai viver pé de guerra o tempo todo. Porque cada um vai ser dono da sua razão. Não se submete à vontade de Deus. Não se submete àquilo que o Senhor tem para nós. Então, se você quer, irmãos, viver uma vida de unidade, você precisa entender que o problema não é o outro. O grande problema é você mesmo. Se você quer viver unidade, não é o outro que tem que ser consertado, é você. Porque se eu mudar, e se você mudar, a gente não vai ter problema, irmãos. Agora, se só eu mudar e você não mudar, a gente vai ter problema. Porque eu vou pensar de uma forma e você vai pensar de outra. Agora, se todos nós mudarmos, se todos nós tivermos o mesmo pensamento,
Na semana passada nós falamos sobre Atos, capítulo 4. Era o quê? O coração e a alma da multidão era um só. Pronto, é assim que resolve a coisa. Vai deixar de ter problema quando há um coração e uma alma só? Não, porque tiveram problema. Mas os problemas foram resolvidos, porque havia um princípio sendo praticado. Quando houve a dificuldade de reclamação das viúvas, dos não cristãos, porque não recebia, tem um problema aí, como que a gente resolve agora? Nós, os apóstolos, não podemos deixar nem a oração e nem a palavra. Mas tem uma solução. Vamos levantar 7 homens, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, com graça, com inteligência, para servir a mesa. Acabou, resolveu o problema, porque era um pensamento só. Então, quando tem problema, a unidade só pensa em resolver. Não pense em apontar, foi você que errou, está vendo? Não me ouviu, eu falei que ia acontecer assim, não me deu ouvido, está aí agora, paga a conta agora, quebra a cara agora. Não, vamos resolver. Não importa de quem é a culpa, importa é como vamos fazer para resolver. Isso é unidade. Não é quem errou, não é quem pecou, não é quem fez, quem deixou de fazer. É como vamos fazer, como vamos resolver. Isto é unidade. Unidade, irmãos, traz solução. Unidade não é para gerar problema. Unidade é para trazer solução. A unidade traz solução para os problemas quando eles vierem a existir. Porque nós estamos com um objetivo só. Então nada vai nos tirar desse propósito. Nada vai nos afastar. Nada vai nos dividir. Agora, quando não há unidade, irmãos, tudo causa divisão. Tudo é motivo para divisão. Tudo é motivo para dizer, eu não concordo. Eu não acho que é bem assim. Se fosse eu, não faria assim. Porque está todo mundo pensando do seu jeito, da sua maneira, com a sua mentalidade. E não com o prisma da palavra. Não com aquilo que Deus tem para nós. Não com o mesmo pensamento. Não com a mesma ideia. Não com o mesmo objetivo. Enquanto nós não entendemos que há um chamado de Deus, que há uma vocação de Deus para nós, irmãos, nós vamos levando, vamos empurrando, vamos fazendo de qualquer jeito. Aí, hora a gente está bem, daqui a pouco a gente está mal. Hora a gente está animado, daqui a pouco a gente está desanimado. Hora a gente está em todo o gás, daqui a pouco a gente não tem gás nenhum. Por quê? Porque a gente vai perdendo no meio do caminho. Sabe, você vai ver pessoas que vai viver uma vida inteira ligado no 220, porque entendeu. E tem pessoas que ficam naquela oscilação. Parece ecocardiograma. O negocinho vai lá em cima, daqui a pouco vai lá embaixo de novo. E vai vivendo assim. Vive de picos, porque vive de emoção. A emoção causa pico nela. Se a emoção é boa, ela está lá em cima. Agora, se a emoção é ruim, ela está lá embaixo, entrega tudo. Eu não tenho mais vontade. Eu não tenho mais condição. Eu não posso mais. Eu estou sem força. Então, vai ler Bíblia. Diga ao fraco que eu sou forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Agora, a gente acha que a Bíblia é uma pirulazinha mágica. Eu engulo e resolver o meu problema. Não, irmãos. É prática. É colocar em prática. Servir ao Senhor nunca foi e nunca será fácil, irmãos. Porque se fosse fácil, não precisava ninguém ensinar, não precisava ninguém doutrinar. Estava bom, vai seguindo do jeito que você quer. Não. Requer, exige de mim e de você agirmos da melhor maneira possível. Há uma vocação que Deus tem para mim e para você. Você foi chamado, você foi vocacionado. Então, ande de maneira digna. Ande em dignidade. E eu gostaria de encerrar por aqui hoje, te fazendo pensar sobre isso. Eu gostaria que você fosse e pensasse durante essa semana, de que maneira você tem andado. Existe dignidade na sua forma de andar? Ou você está andando de qualquer jeito? Você tem procurado ser modelo, ser exemplo? Bom? Ou você é um péssimo exemplo? Quem você tem sido na sua vocação em Deus? De que forma você tem vivido essa vocação que Deus chamou você? Bispo, eu não aguento mais. Você aguenta sim. A Bíblia diz que Deus não dá prova maior do que você não possa suportar. Se essa prova chegou, é porque você aguenta. Não aguento. Aguenta. Ele aguentou a cruz no seu lugar.
Ah, bispo, mas não aguento mais essa mulher. Ah, você aguenta. Anos atrás você não pensava nisso. Anos atrás você não reclamava, agora é segura. Você não escolheu? Ah, bispo, não aguento mais esse marido. Ah, você aguenta. Se você não aguenta mais, pede para morrer. Porque é você que não está aguentando mais. Ah, bispo, mas você não sabe o que ele fez, você não sabe o que ela fez. Ah, eu sei, você que escolheu. A escolha é sua. É fácil, irmãos, quando a coisa dá errada, descarta, joga fora. Assuma o seu BO. É meu? Vou assumir. É seu? Assuma. Ah, esse filho dá trabalho. Por que será? Trabalha junto com ele. A Bíblia diz para ensinar a criança no caminho que deve andar. Então vai ensinar para ele. O problema é que a gente quer cobrar sem ensinar. Ensina. Mostra o caminho para ele. Ai, não aguento mais esse trabalho. Aguenta, tem conta para pagar, então fica lá. Ah, é muito difícil. É nada. Tem coisa mais difícil. Tem pessoas querendo o seu trabalho e você querendo sair de lá. Tem pessoas querendo um emprego porque não tem e você está lá. Tem pessoas limpando fossa. Todo dia, não é uma vez. Já limpou sua privada quando ela entope? Tem pessoas que limpam todo dia isso. E está trabalhando. E às vezes você está reclamando do salário que você ganha, do trabalho que você tem. Para de reclamar e comece a agradecer a Deus. Comece a honrar a Deus com o que você faz. Comece a honrar a Deus com o que você tem. Faça o melhor. Seja o melhor no lugar onde você está. Em vez de ficar reclamando, enquanto você ficar reclamando, Deus nunca vai tirar você de lá ou colocar você em posição de honra. Mas quando você parar de reclamar e honrar a Deus, Deus vai honrar você. Honra a Deus na sua casa. Quando você ficar reclamando do seu marido, talvez ele vai continuar daí para pior. Comece a entregar ele nas mãos de Deus. Comece a colocar a sua esposa na mão de Deus. Ah, eu não aguento mais essa mulher. Comece a orar. Comece a colocar ela no altar. Acorda de madrugada enquanto ela está dormindo. Põe a mão na cabeça dela. Põe embora. Sai em nome de Jesus. Repreende. Faz campanha. Faz campanha de oração. Toda madrugada eu vou acordar a tal hora, eu vou orar pelo meu marido. Vou acordar e vou... Tem poder de Deus nas suas orações. O maior milagre que Deus quer fazer dentro da tua casa e você fica reclamando. Começa a orar todo dia. Aqui não, Satanás, aqui não. Destruição não. Meus filhos não, meus filhos vão dormir. Ansiedade não. Agora a gente abre a boca só para reclamar, mas não abre para orar, para guerrear. Põe esse negócio em guerra. Tem invocação de Deus na sua vida. Deus é assim, se o Senhor não quer, então mata logo. Leva embora. Recolhe. Eu estava sexta-feira conversando com o pastor e ele estava nos contando sobre uma irmã que estava com o marido morrendo, fase terminal. E Deus ia recolher, e ela vai embora. E ela, mulher crente, falou assim: Deus, se o Senhor levar esse marido, nunca mais eu piso na sua casa. Não leva ele, não. Por isso tem que tomar cuidado, irmão, com o tipo de oração que a gente faz. Aí Deus ouviu. Deus não levou. De uma hora para outra o marido melhorou. Ficou são. Aí o marido voltou para casa. Ai, mas virou um inferno. Era bebida todo dia. Não era melhor ter deixado? Senhor, faz a tua vontade. E eu não estou aqui orando, ensinando para você orar para matar ninguém não, tá? Se for para morrer, que morra você. Peça para você morrer. Porque é fácil querer que os outros morram, né? Ah, Senhor, se não leva ele. Não, leva eu. Porque quem está reclamando do problema é você. Quem não está aguentando o problema é você. Então vai embora você. Não é assim que diz, incomodado que se mude? Quer mudar para a mansão celestial? Não aguento mais esse marido, então vou embora. Engraçado que a gente quer a eternidade, mas ninguém quer morrer. Quer ser salvo, mas ninguém quer morrer. Então, irmãos, existem coisas que nós precisamos entender. Nós somos espirituais, nós não somos carnais. Tem coisas que tem que colocar no joelho, tem que colocar na oração. Não aguento mais o meu filho, é problema todo dia.
para de reclamar com ele e começa a orar por ele. Para de ficar só batendo e começa a orar. A Bíblia diz que a oração do justo tem poder. Aí você vai ver, irmão, ou você é justo e vai mudar a situação, ou vai continuar daí para pior. Ou a gente encara a situação, ou a gente foge dela. Então, em vez de ficar brigando todo dia, sabe, reunindo só para brigar, para fazer confusão, ora. Não vou reclamar mais, eu vou orar. Eu vou orar. Não quero mais. Teve uma época na minha vida que eu ia falar de filho, a gente já discutia com a minha esposa. Aí tem uma vez que ela falou comigo, aí eu fiquei quieto. Ué, você não vai falar mais? Eu falei, não vou falar mais não, estou só orando. Aí veio o Aleph. Só oração. Tem coisa, irmão, que não adianta ficar discutindo. Tem coisa que não adianta ficar falando, mas eu quero isso, é a minha opinião, é o meu desejo, você sabia disso? Para com isso. Senhor, o Senhor sabe, é isso. Começa a orar. Começa a colocar todo dia. Não dá descanso. Só que não acha que vai ser assim. Eu vou orar hoje e amanhã está tudo resolvido. Não, calma. Você pode ter uma surpresa. Você começa a orar hoje e amanhã pode piorar o negócio. Porque oração é normalmente assim. Quando você começa a orar, a coisa começa a piorar. Não acha que você vai orar e Deus abrir o céu e dizer assim, ó, acabou, resolveu tudo. O negócio demora. Mas a eficácia na oração. Coloca em Deus. Vai lá, vamos orando. Oração, irmãos, é pior do que fazer dieta. Não basta só começar. Tem que ir até o final. Para ver o resultado. Nosso problema é que a gente quer começar a orar e não quer esperar o resultado final. A gente quer oração em cima e hoje. Oração fast food. Tem oração que vai demandar mais tempo. Que a gente vai ficar mais tempo orando. Que a gente vai ter que sacrificar um pouco mais. Mas no final vai dar resultado. Amém? Você crê nisso? Então fica de pé. Olha só, diga para essa pessoa que está do seu lado aí. Diga assim, você vai andar